peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono uniemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Esse peixe morre se parar de nadar. Então, como ele dorme? Imagina que você é um peixe que nada o dia inteiro. Depois de um tempo, você fica cansado. E aí, o que você faz? Para de nadar? Não! A maioria dos animais dorme deitando, fechando os olhos e meio que desligando o cérebro. Mas isso é um problema, já que se um atum parar de nadar, ele morre. Porque precisa que a água passe pelas guelras o tempo todo, pra ele poder respirar. E por isso eles desenvolveram um mecanismo pra ele ficar meio acordado, meio dormindo, que chama sono uniemisférico, em que metade do cérebro entra no modo soninho, enquanto o outro fica acordado, pra manter o peixe flutuando mais devagar. Pra que lado o cavalo tá andando? Ele tá indo pra frente ou pra trás? A resposta é difícil, porque essa é a ilusão mais polêmica de todas. 80% das pessoas veem ele caminhando pra frente, mas algumas insistem que ele tá caminhando pra trás. E dependendo do que o seu cérebro quer ver, você consegue ver as duas coisas. E apesar dessa discussão já durar um tempo, ninguém consegue descobrir a verdade. E dizem que se você curtir o vídeo, ele começa a andar pro lado contrário. O que você viu? Cópias descaradas de produtos famosos. Em 2013, foi lançado o filme Os Carrinhos, uma cópia descarada do filme Carros, com um pouco menos de orçamento. O filme Kung Fu Panda foi um sucesso, e por isso aqui no Brasil foi lançado o Ursinho da Pesada, que conta a história de um urso faxineiro cujo sonho é estrelar um espetáculo de dança. Temos também o Ratatouille, uma história completamente original de um rato que cozinha. Todo mundo ama McDonald's, mas por que não Hot Dog Nuts? E pra que usar Dove se você pode usar Dave? E pra te deixar cheiroso o dia inteiro, Roxana? E pra que Nutella se você pode comer Manuela? O melhor tênis que tem, Mike? E melhor que isso, só o chinelo Ababas. Cópias descaradas de produtos conhecidos. Em 2009, surgiu a Olivia, a porquinha, uma cópia descarada da Peppa Pig. Já em 2016, no Brasil, apareceu o Chapeuzinho Vermelho e a sua turma, que apesar de não ser um porco, tinha exatamente as mesmas cores e personagens que a Peppa Pig. O filme Frozen foi um sucesso e, curiosamente, no mesmo ano, o Canadá projetou um filme chamado Frozen Land, que copiou descaradamente o logo do filme. A Disney, então, processou a produtora, e aí eles mudaram o nome pra A Lenda de Sarilla. Agora, por que comprar o Kit Kat se existe o Caticote? Ou por que comprar M&M se existe o H e H? Ou por que não, ao invés de comer Doritos, comer um Detos? Ou ao invés de Oreos, uma Boreos? E por fim, quem não ama mochila da Adadas pra levar o seu material escolar? Cópias descaradas de produtos famosos. Gumball ficou extremamente famoso quando saiu em 2011, e por isso em 2015 foi lançado o Miracle Star na China. Pela animação já dá pra perceber que é uma cópia, mas é tão descarado que tem cenas que são literalmente iguais. A melhor parte é que os criadores de Gumball descobriram, e ao invés de processar, eles fizeram um episódio em que todo mundo se encontrava. Carros é uma grande obra-prima do cinema, mas esse aqui é o Autobots, um filme chinês exatamente igual Carros. A única diferença é que nesse mundo existem humanos. Dolce e Banana, a melhor marca de tênis. AIDS. Melhor que essa, só Mike. Ah, uma camiseta polo. Tirando que quem está montado no homem é o cavalo. Como eu sei que o meu Jordan é falso? Olha o logo. O logo. Ao invés de Sony, temos o fone. Eu adoro o refrigerante Pepe. Com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stojkovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças com superpoderes reais. Hasna Musalmani é uma menina de 12 anos que chora cristais. No começo, os pais dela achavam que era diamante, que eles iam ficar ricos. Mas descobriram que eram só
só pedras mesmo. E nunca provaram se era verdade ou não. Ivan Stankovic consegue grudar qualquer metal no seu corpo. Moedas, colheres e até panelas. E ele jura que é magnético, apesar de muita gente achar que ele só é grudento. Crianças geniais que deram as melhores respostas em provas. Perguntaram pra essa criança o que ela queria ser quando crescesse. A criança então fez esse desenho e disse que queria ser igual a sua mãe. Mas calma, porque isso aqui na verdade é uma pá e ela trabalhava numa loja de material de construção. Causa: o Josh treina piano todos os dias por 20 minutos. Qual o efeito? Ele é um puta nerd. O Bob tem 36 barras de chocolate. Ele come 29. Com o que ele fica? Diabetes. O Bob fica com diabetes. A pergunta era: escreva um exemplo de risco. E a pessoa respondeu: isso. É um risco. A pergunta pra essa criança era: escreva 3 coisas que você quer fazer no futuro. Primeiro, arrumar uma namorada. Segundo, beijar a minha namorada. Terceiro, dominar o mundo. Crianças geniais que venceram o sistema. Essa menina sempre queria jogar no celular da mãe, mas ela não tava deixando. E por isso bloqueou a tela com reconhecimento facial. Mas isso não ia impedir a menina. Ela simplesmente apontou o celular pra uma foto da mãe. Ele desbloqueou e ela jogou seu joguinho. Esse menino queria muito um jogo de simulação de corrida, mas não tinha dinheiro pra comprar o volante e o pedal pra jogar. E ele simplesmente fez eles com papelão, completamente funcionais. Já esse se vestiu idêntico à sua mãe pra recuperar o celular que o professor tinha tirado dele. E o melhor foi que funcionou. Não sei como, mas funcionou. O pai desse menino falou que se ele conseguisse pegar a nota sem encostar na garrafa, ganharia o dinheiro. Ele então falou pro pai que não tinha como, porque a garrafa tava colada na mesa. O pai então levantou a garrafa pra mostrar que não. E foi aí que ele pegou a nota. Gênio. Crianças geniais que venceram o sistema. Essa menina sempre queria jogar no celular da mãe, mas ela não tava deixando. E por isso bloqueou a tela com reconhecimento facial. Mas isso não ia impedir a menina. Ela simplesmente apontou o celular pra uma foto da mãe. Ele desbloqueou e ela jogou seu joguinho. Esse menino queria muito um jogo de simulação de corrida, mas não tinha dinheiro pra comprar o volante e o pedal pra jogar. Ele simplesmente fez eles com papelão, completamente funcionais. Já esse se vestiu idêntico à sua mãe pra recuperar o celular que o professor tinha tirado dele. E o melhor foi que funcionou. Não sei como, mas funcionou. O pai desse menino falou que se ele conseguisse pegar a nota sem encostar na garrafa, ganharia o dinheiro. Ele então falou pro pai que não tinha como, porque a garrafa tava colada na mesa. O pai então levantou a garrafa pra mostrar que não. E foi aí que ele pegou a nota. Crianças geniais que venceram o sistema. Durante uma prova, um menino não sabia as respostas de uma pergunta de verdadeiro ou falso. E aí ele teve uma ideia genial. Ele escreveu as respostas de um jeito que não dava pra entender se tava escrito verdadeiro ou falso. Dá pra ler tanto true como false. E assim o professor teve que dar 10 em todas as respostas. Uma mãe falou pros seus filhos não comerem todos os morangos que ela tinha comprado. E aí eles fizeram exatamente isso. Não comeram todos. A mãe de um menino proibiu ele de colocar o pé pra fora. E ele seguiu as instruções muito bem. Já essa prova perguntava qual país é dono da Groenlândia. Dica: não é a Groenlândia. E ele respondeu: não é a Groenlândia. Outra prova perguntava o que acabou em 1896. A resposta: 1895. As crianças mais ricas do mundo. Os youtubers Ryan Kaji e Like Nasha ganharam a sua própria fortuna e têm 100 milhões de dólares cada, por causa dos seus canais. Mas ainda mais ricos estão os youtubers Vlad e Nick, que juntos têm mais de 300 milhões de dólares. Herdeiros da família Kardashian. Northwest tem 375 milhões de dólares em investimentos, enquanto a Stormi tem 400 milhões, que a sua mãe guardou pra ela. A filha da Beyoncé e Jay-Z, Blue Ivy, tem um patrimônio de 750 milhões de dólares e já tá sendo preparada pro sucesso, tendo escrito até músicas pra Disney. A criança famosa mais rica é a Risa Atlon, filha da Rihanna e A$AP Rocky, que com só 2 anos já tem 850 milhões de dólares. E pra quem acha que isso é muito, o príncipe Jorge tem um total de 3,6 bilhões de dólares, fazendo todos esses parecerem pobres. Mas a criança mais rica de todas é a princesa Charlotte, com 5 bilhões de dólares, da sua herança e participação em terras, artes e no trono real. Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch! Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim... Esse menino queria apagar a vela do irmão, mas o pai não deixou. Ele ficou muito bravo, mas o irmão conseguiu soprar suas velinhas. Essa menina tava gritando muito no restaurante porque queria doce. A mãe não fez nada porque já tava acostumada. Até que esse cara vestido de taco gigante levantou pra dar uma bronca nela. Shut your mouth! This is a restaurant! These people are trying to eat their lunch!
Shut up! Eu preferia ter levado a bronca da mãe. Ele queria que sua mãe comprasse uma TV nova pra ele. E pra convencer ela, resolveu quebrar a TV que tava ótima. Só que no fim... Crianças que chamaram a polícia por motivos insanos. Um dia, um menino de 4 anos ficou extremamente chateado com a mãe dele, porque ela tomou o seu sorvete. E com raiva, ele ligou pra polícia pra denunciar o crime. My mom is being bad. Come and get my mommy. O menino tava tão desesperado na ligação que eles resolveram ir até a casa pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, o menino confirmou o crime. Did you call the police? Yeah, Is it because you didn't get ice cream yet? I didn't get ice cream. So is that why you're upset? Yeah. O menino de 10 anos tinha que fazer sua tarefa de casa, mas não tava conseguindo. A mãe então disse que se ele precisasse de ajuda era pra chamar alguém. E ele chamou a polícia. 911, what's the address of your emergency? I'm 10 years old and I'm working on my math homework right now, and I can't figure out what 71 divided by 3052 is. I could try to help you. A melhor parte é que eles realmente ajudaram. Por fim, uma menininha tava muito feliz com uma notícia, mas não tinha ninguém pra contar. Ela então contou pra polícia. How can I help you? Good. What do you want to tell me, Lene? We went to Disney on Ice. You went to Disney on Ice? Yes. Just wanted to tell you something.